começando a nossa aula número 286 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Na aula passada, demos continuidade ao estudo, ao aprendizado, relativamente ao livre-arbítrio, à fatalidade, ao fatalismo, e conseguimos construir um esquema muito didático, hoje chamado mapa mental, em que mostra que o exercício da razão, que é uma condição do próprio livre-arbítrio, esse exercício vai fazer as opções para o indivíduo na vida escolher as coisas boas ou más, as coisas que lhe prejudicarão ou as coisas que lhe beneficiarão. Então, essa soberania da inteligência, na sua expressão decisória, que é o livre-arbítrio, utilizando a reflexão, a razão, a consciência, é que vão determinar efetivamente o destino do homem. Não há o fatalismo, como nós mostramos, em que o destino está prefixado, predeterminado, pré-estabelecido e de uma forma irrecorrente e inexorável. Não há isso. Não há karma. Por favor, saiam dessa concepção errada. Então, a partir dessa visão, eu diria, olímpica para o homem, em que se abre os seus horizontes pela lei da liberdade que Deus lhe consignou, ele pode caminhar progredindo, fazendo as melhores escolhas, buscando os melhores estudos, ensinos, aprendizados, as melhores experiências de vida e depurando-se moralmente, e tudo isso tem um objeto final, que é a sua própria evolução e com ela a sua felicidade. E dentro desse contexto, que realmente eu coloquei para vocês, alunos, a necessidade de vocês terem essa consciência, porque não será ninguém exterior a nós que decidirá por nós. Deus não legou o livre-arbítrio, a decisão do livre-arbítrio a terceiros. Isso não foi quando nós fomos criados simples e ignorantes como os espíritos e depois então exercitarmos esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição imanente à nossa criação espiritual como espíritos e como princípio inteligente. É inalienável e intransferível. E aqueles que delegam o seu livre-arbítrio a terceiros transferem ou se sujeitam a violações do seu próprio livre-arbítrio, que é esse direito inalienável do espírito, esse sofre as consequências da sua omissão ou da sua covardia, ou em muitos momentos de quê? Do seu fanatismo religioso. Porque nós vimos também quando essa questão da fatalidade, da doutrina do fatalismo, se adere à religião, então cria dentro da religião um conceito teológico absolutamente fatalista, absolutamente discricionário em relação à liberdade individual dos crentes, em relação à sua concepção de fazer o melhor, e ele fica bitolado e fica extremamente dirigido pela dogmática e pelos artigos de fé e pela teologia e pelas leis daquela religião. Então ele perde o que ele tem de mais importante na vida, além da criação, que a coisa mais importante que nós temos é a vida, segundo um livro dos Espíritos, ele perde a outra coisa mais importante, outro fator, que é a inteligência. E a razão dele cai, ele vai para o fanatismo, torna-se supersticioso, torna-se milagreiro, vive de crendices, vive de superstições, acredita que o milagre chegará de hoje para amanhã, quando todo esse trabalho realmente ser efetivado através das seculares reencarnações e do secular trabalho dele, de decisão pelo melhor para ele, e o melhor para ele necessariamente será o melhor para o próximo, no princípio de amar o próximo como a vós mesmo, ou não façais o próximo aquilo que não queria que vos fizesse. É isso, temos que bater muito nisso, porque a religião atravessa o livre-arbítrio. Temos que bater muito nisso. Vamos em frente. Terceiro,
Deus soberanamente justo não pode castigar sua criatura por faltas que não tenha cometido e nem recompensá-la por virtudes das quais ela não tenha mérito. Não há benesses, não há dons, não há graças, né? A graça é que o indivíduo tem a conquista e a vitória sobre si próprio, sobre as suas próprias provações. Bem, ao assumir sua própria autonomia, o espírito define a sua recompensa ou a sua falta. Ele é um ser consequente, ele é autônomo, ele exerce o livre-arbítrio. A submissão integral à justiça divina traz por efeitos o quê? A exclusão nesse processo de vida de intermediários, como, por exemplo, sacerdotes, clérigos e outros membros que se dizem intermediadores do homem junto a Deus. Essa questão é muito séria, porque as religiões elas criaram santos, mesmo o espiritismo ainda catolicizante no Brasil, criou guias que são pessoas absolutamente sábias, quase infalíveis em suas decisões. Criou todo um edifício paralelo em que o indivíduo destina o seu poder decisório para os atos sacerdotais, as religiões, os cultos, as celebrações, as cerimônias, enfim, ele perde a sua autonomia. De toda forma, o Espiritismo, ele, pela lei da liberdade, ele mostra que todos nós somos autônomos e o nosso livre-arbítrio é sagrado. Bom, Paramahansa Yogananda é um yogi iluminado, né, que tem muitas obras aqui publicadas. Ele traz belíssima definição sobre a lei do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele gera efeitos, esses efeitos estão dentro do contexto da causa e efeito. Decisão, efeito. Causa, efeito. Livre-arbítrio, decidir, efeito. Então, dentro da lei da causa e efeito, ele vai fazer o seguinte, nos traz as seguintes palavras. A lei que equilibra as ações do homem é a lei da causa e efeito. Preste atenção. Ou da ação da reação. Tudo no mundo está submetido a uma lei divina chamada lei da causa e efeito, ou alguns, lei da ação e da reação. No processo de justiça natural, dentro da justiça divina, no processo de justiça natural, cada homem, por seus pensamentos e ações, pensamentos também, vem a ser o modelador do seu destino, pelos pensamentos e ações, nessa justiça natural divina. Quaisquer energias que ele próprio, sábia ou insensatamente tenha posto em movimento, pelo pensamento, pela ação, voltam para ele, voltam ao seu ponto de partida, como um círculo que inexoravelmente volta sobre si mesmo, sobre a sua origem, é um círculo. Essa é a ilustração dele. A lei da causa e efeito atua sobre a pessoa, encarnação após a encarnação, até que seja espiritualmente depurado, quer dizer, até que ele consuma aquele ato delituoso frente à justiça divina, aquela viciação na imperfeição. Então, nós entendemos que a grande luta que nós estamos travando hoje, nós aqui, alunos, eu com você, vocês comigo, é a luta para a depuração das nossas imperfeições. É a luta contra aquilo vicioso, aquilo de erro, aquilo de incompetência, incapacitação, frente a seguirmos essa moral divina. A nossa luta é contra aquilo que nós geramos, né? Aquilo que nós produzimos de mal, ou de ruim, ou de erro. Então, a nossa grande luta é contra nós próprios. Não é só contra o mundo espiritual, como diz São Paulo na Epístola aos Efésios 6. As potestades, elas existem. Existem os espíritos do mal, existem os obsessores. Paulo tem razão.
Mas se nós tivermos a consistência espiritual determinada no bem, eles não chegam a nós, porque o padrão de energia é diferente. Então nós temos uma energia que vai destruir a energia deles, ou eles não vão conseguir entrar. Como o raio-x não pode passar numa parede de chumbo, ele não consegue. Então nós temos que ter essa virtude e essa consciência de trabalharmos a favor da nossa natureza espiritual, trabalhando para expungirmos os erros e os vícios e os males que nós criamos, que nosso professor aqui, querido Yogananda, chama de energias, porque são energias também. Bom, o entendimento da lei da causa e efeito nos traz também outro, além daquilo que eu estou colocando, e que o destino nosso é trabalharmos contra os nossos efeitos errados. Vocês estão entendendo? Nós estamos trabalhando contra aquilo que a gente criou de ruim. Nós temos que tirar aquilo do nosso caminho. Senão nós não vamos ter saúde, nem vamos sermos felizes. Vai ser difícil. Isso vai sempre nos afetar, nos despertar para que nós reajamos e possamos acumular a nossa vida de coisas boas, de felicidade. Mas essa questão aqui da lei da causa e efeito, ela é interessante, porque quando também nós entendemos a lei da causa e efeito, como essa lei da justiça natural, que é um defluxo da lei natural, da justiça divina, nós libertamos do ressentimento contra Deus e contra o homem. Então nós entendemos que aquilo que nós estamos sofrendo não é Deus que foi responsável. Então tiramos a revolta contra Deus. Não é o fulano que é responsável, tiramos a revolta contra o fulano. Somos nós que possibilitamos isso, tamanha a nossa incompetência que isso acontecesse. É a lei da causa e efeito. É a lei da justiça divina. E ela só existe em função do exercício do nosso livre-arbítrio. Então eu fiz aqui um gráfico, aliás um círculo. Primeiro círculo, primeira imagem aqui. Para que vocês entendam. O grande círculo da lei da causa e efeito, da ação e da reação. Aqui. Aqui, ação. Andou ação. Ação vai andando. Pela lei da causa e efeito, como um bumerangue, ela vai voltar para a sua origem. Ou seja, a ação, no mal ou no bem, ela gerou uma reação. Essa reação, num círculo, volta sobre a sua própria origem e aí extingue a energia. A justiça divina, que é essa seta aqui, é que dá forma ao princípio da ação e da reação. Isso que eu estou dizendo, lei da ação e reação, lei da causa e efeito, não é uma teorização. Isso aqui não é teoria. Isso aqui não é uma história para ser contada só, ou um conceito. Aliás, nem é história, são fatos. Eu não tenho narrativas de contar histórias sobre espiritismo ou eventos espíritas. No meu caso é a ciência e a filosofia. Então, dentro desse contexto, isso não é uma teorização, isso é uma verdade. Tudo que foi feito de errado terá que ser reposto pela lei da ação e da reação. Quando vocês compreendem e colocam, e inserem, né, introjetam, melhor dizendo, introjetam esses conceitos no comportamento, vocês vão mudar. Vocês vão mudar. E é isso que eu quero. E é isso que eu luto como professor aqui. É um presente que vocês vão me dar. Quando vocês entenderem bem essa dinâmica. Vamos para outro gráfico também. Esse gráfico aqui é um gráfico muito criativo, também eu gostei muito, que ele trata da energia de transformação moral espiritual dentro da lei da causa e efeito. Quer dizer, como a energia vai se transformar. Às vezes, como o mal, no caso, nós vamos partir de um vício, o vício vai se transformar no bem.
E isso também não é teoria, isso é para vocês entenderem e praticarem. Eu estou apenas colocando esses dados. Vamos lá. Eu fiz um gráfico cartesiano aqui. Nessa reta aqui, chamada abscissa, é o tempo. Dia 1, dia 2, tempo tom, o tempo aqui embaixo. Nessa reta aqui chamada ordenada, que sobe, eu fiz a energia da ação, ou do pensamento e da ação. Muito bem. Essa energia aqui, nesse ponto aqui, ela está zerada. É energia que não há violação da lei divina. Eu estou procurando entender a lei da causa e efeito para vocês. Então, nesse momento, a energia está zero. O sujeito está dormindo, zero. Acordou. Aí ele começa a trabalhar mentalmente, começa a agir. E começa a agir no mal, começa a agir na imperfeição. Então, essa energia que ele está gerando a cada momento, aqui o tempo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, que é o período de violação da energia à lei divina. Então ela foi subindo, subindo, ficou aqui. Quando ela chega nesse ponto, aqui, ó, inicia-se a provação dela, do indivíduo. Inicia-se o quê? A expiação, inicia-se uma revolução de dor ou de sofrimento para cortar, promover a ruptura desse comportamento mal do indivíduo equivocado. Então, a expiação, a prova, não são castigos, são mecanismos regenerativos, espiritualmente falando. Não há pecado, não há culpa para nós, pessoal. Há reabilitação. A nossa inteligência, a nossa razão, buscando o melhor para nós, consoante as leis divinas, ao amor eterno de Deus sobre nós. E é verdade. Então, a partir desse ponto aqui, inicia essa aprovação. Então, aquela energia negativa ela vai retornando, vai sendo depurada pela aprovação, vai caindo, 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 caindo. E depois de um tempo T, um determinado tempo, zero outra vez. Começou do zero, fez o mal foi bloqueado aqui pelas provações, por esse retorno, começou a ser depurado pelo sofrimento, pela dor, pela expiação, foi zerando, zerando, pum, chegou ao tempo T, zerou então. Isso aqui eu chamei de psicodinâmica da transformação da energia moral espiritual, tendo como base lógica a lei da causa e efeito, esse gráfico aqui. Mas isso não é teoria. Por favor, não pense que eu estou criando teorias. Isso é para ser aplicado na prática, como é aplicado às leis físicas que nós conhecemos na prática. Bem, e finalizando aqui o que o professor agora Kardec diz, ele diz: todavia, a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra. Quer dizer, é o gênero de provas que nós falamos, que ele escolheu. E nas funções que aí desempenha, como ele vai trabalhar essas provas. Em consequência, portanto, é o gênero de existência, de provas, que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele experimenta fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes, porque ele escolheu isso. Fatalidade são as provas escolhidas. A fatalidade é o gênero de vida que o espírito escolheu. País, é que ele escolhe o gênero. Nasce na África, numa região da África, o gênero dele, vamos supor, seja uma mulher, condição social sem saneamento básico, sem nada, economia, $1 por dia, se é muito que ganha, etnia, qual é a raça, a pele dele, a tradição, a cultura, o meio ambiente, e a parte educação que ele vai ter alguma educação ainda possível, conseguirá ser alfabetizado. Então, todas essas condições são da escolha das provas. O outro pode ser escolher no Canadá, na cidade de Toronto, de Quebec, com luz, com água, com ensino de robótica, com tudo, com saúde, enfim, outro nível. Mas cada um escolhe o que é melhor para ele. Não é que vai escolher para nascer em Quebec,
que isso vai alavancar ele espiritualmente. Ele já deve ter condições de ter vencido aquela situação da África. Então, muitos que estão em Quebec hoje, que produzem o mal, como nós vimos hoje, na sua nova encarnação vão voltar lá para a África, sem desmerecer a África, sem desmerecer, mas é um continente ainda difícil. Então, portanto, essa é a fatalidade, é o gênero de vida. A partir dessas condições é que vão surgir as provas, como ele vai se comportar frente à falta de luz, frente à falta de saneamento básico, sem a falta de instrução, enfim, como é que ele vai superar o dia a dia dele dentro desse contexto tão hostil que ele passa. Bem, essa foi a aula de hoje. Nós vamos continuar ainda estudando fatalidade, livre-arbítrio, lei do progresso também, de uma forma mais aprofundada, porque eu penso aqui, através dos meus amigos espirituais, que nós temos que entender isso. Se nós não entendemos esse conceito de fatalidade, de livre-arbítrio, da lei da liberdade, da escolha de provas, nós não estaremos entendendo o que realmente propõe o Espiritismo. Ficaremos aí na superfície das crendices, das superstições e das mensagens psicografadas, advertindo as pessoas para mudar de pensamento, para orar, para ter prece, aquelas coisas assim, melosas, mas que não têm o cordão da lógica e da razão. Portanto, conhecereis a verdade, diz São Paulo, diz Jesus, e a verdade vos libertará. Essa aqui é a verdade. E Jesus aduz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa verdade aqui é a verdade do Cristo, porque o Espiritismo constitui a terceira etapa de ascensão dos movimentos evolutivos da civilização ocidental. Primeiro o judaísmo, um movimento, depois com Moisés, um segundo movimento com Jesus, e o terceiro movimento, que é o movimento filosófico e moral, adotando os ensinamentos e as máximas morais de Jesus, não a doutrina que colocaram, não a parte religiosa, mas aquilo que nós fazemos aqui. O Espiritismo é isso. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa verdade é a verdade da doutrina espírita, aquela nos legada pelo professor Kardec, sob a proteção do Espírito de verdade, que era o seu Espírito protetor, que nada mais é que o próprio Jesus. Que Deus e Jesus e o Pai maior nos abençoe.